Existem dois momentos que podemos classificá-los como os mais importantes da nossa caminhada. Primeiro é quando nascemos, isso vai incluir principalmente o novo nascimento. Depois, quando descobrimos o motivo pelo qual nascemos. Por que estamos aqui? Qual o motivo de estarmos nesse mundo? Atualmente, existem aproximadamente 8 bilhões de pessoas no mundo. E não existe ninguém igual a você. Cada pessoa é única diante de Deus. Olhando para o texto bíblico, percebemos que existe um plano da parte de Deus estabelecido para nós muito antes da fundação do mundo, antes do nosso nascimento. Ninguém será plenamente realizado enquanto não descobrir o motivo pelo qual nasceu, o porquê de estar nesse mundo. Quero que você abra comigo, por favor, em Salmo 139, a partir do verso 16, será o nosso texto inicial para o ensino de hoje. Salmos 139, verso 16, está escrito: Os teus olhos me viram em substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Quão preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Então, o que vemos no texto aqui é que o Senhor nos viu em substância ainda informe, muito antes do nosso nascimento. Na verdade, desde antes da fundação do mundo. Porque para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é tudo um eterno agora. Para nós, o que vai ser, para Deus já é. Deus conhece mais o seu futuro do que você conhece o seu passado. Então, Deus, ele nos viu em substância ainda informe. E o texto menciona que no livro dele foram escritos todos os nossos dias. Talvez alguém poderia pensar, né? Aqui está falando do salmista. Mas vamos observar que a apresentação do plano de Deus para a nossa vida é recorrente em todo o conteúdo bíblico. Então está escrito aqui que no livro do Senhor foram escritos todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado. Essa expressão aqui, né? Essa palavra determinado, no hebraico, né? No texto original, ela significa planejar, formar, estabelecer. Então, esta palavra não pode ser entendida como, pelo fato de Deus ser soberano, ele determinou e vai acontecer de forma imediata e automática, independentemente se for a nossa vontade ou não, se interagirmos ou não com o plano de Deus. O plano de Deus na nossa vida não acontece, não se manifesta de forma automática só porque Deus quer. Essa palavra determinado, como eu mencionei, significa planejar, estabelecer, formar. Então podemos ver nesse texto aqui a imagem de um arquiteto. Deus, como um sábio arquiteto, ele planejou, ele formou. Todos os nossos dias foram escritos no teu livro. Ou seja, há uma planta da parte de Deus para a nossa vida. Há um planejamento da parte de Deus ao nosso respeito. E o texto menciona que ele escreveu todos os nossos dias nesse livro. Todos os nossos dias. Quando olhamos também para Hebreus capítulo 12, no verso 1, percebemos o autor dos Hebreus dizendo que devemos correr, visto que estamos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Então vemos no texto bíblico que a carreira, o plano, nos está proposto, não imposto. Então no plano de Deus para a nossa vida, existe a parte divina e também existe a parte humana. Existem as duas partes. Então o salmista diz aqui que esses dias, ou os nossos dias, foram escritos quando nenhum deles ainda havia. Então quando viemos a esse mundo, iniciou a nossa jornada aqui na Terra. E devemos fazer a seguinte pergunta todos os dias: será que estamos no plano de Deus para a nossa vida? Será que estamos no planejamento do arquiteto? Será que hoje estou vivenciando o que Deus planejou para mim? Porque, de acordo com o texto bíblico, o plano, o propósito, vem antes do nosso nascimento. Na verdade, nascemos por causa desse plano. Nascemos para realizarmos a vontade de Deus. Então já existe um planejamento. Então devemos entender, devemos perguntar para nós mesmos: será que estamos vivendo cada minuto, cada hora, cada dia,
no plano de Deus para a minha vida ou estou vivendo simplesmente os meus próprios planos? Estou vivendo de acordo com a minha própria vontade? Estou vivendo de acordo com a minha própria agenda? Devemos nos perguntar se estamos dentro do ideal de Deus para a nossa vida. Volto a mencionar, ninguém, sem exceção, será plenamente realizado enquanto não descobrir a vontade de Deus para a sua vida. Ninguém será realizado. Ninguém será totalmente pleno. Só somos plenos dentro da vontade de Deus. Somos realizados quando estamos cumprindo a vontade de Deus para a nossa vida. O dinheiro não traz plena realização. Sucesso não traz plena realização. Nada nesse mundo pode nos preencher. Primeiro precisamos nascer de novo em Cristo Jesus e dessa forma somos preenchidos pela presença de Deus. Depois precisamos descobrir qual o plano dele para a nossa vida. Por que estamos aqui? Vamos disponibilizar mais vídeos aqui no canal ensinando sobre como descobrir o plano de Deus, sobre como orar o plano de Deus para a nossa vida. Nesse vídeo estamos falando sobre o fato de existir um plano, o fato de existir um propósito previamente estabelecido da parte de Deus para a nossa vida. Então o salmista está dizendo aqui, todos os nossos dias foram escritos e estabelecidos ou formados quando nem deles ainda havia. Ele continua dizendo, se os contassem, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Então, quando o salmista usa esta imagem aqui, percebemos que ele está mencionando sobre continuidade. Porque ele diz, contaria os grãos de areia, contaria sem jamais chegar ao fim. Ou seja, grão por grão. Estamos contando continuidade. Então, devemos entender que no plano de Deus para a nossa vida, existe continuidade. Vamos gravar mais vídeos e vamos falar sobre isso. O plano não se manifesta imediatamente e automaticamente. À medida que vamos interagindo com a vontade de Deus, o nosso entendimento sobre o chamado, sobre o plano dele para a nossa vida vai aumentando e, como consequência, vamos entrando em sintonia com o plano de Deus à medida que o tempo vai passando. Aqui no verso 17 ele continua dizendo, que preciosos para mim, ó Deus, são os seus pensamentos e como é grande a soma deles. Então vemos que os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos preciosos. Deus ele tem bons pensamentos ao nosso respeito. Então devemos entender, buscar o plano de Deus para a nossa vida. Em Jeremias, no capítulo 1, é um texto que é muito conhecido, né? Jeremias 1, no verso 4, olha o que vai ser dito aqui em Jeremias capítulo 1, verso 4. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então vemos que Jeremias está dizendo que o Senhor disse a ele, antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que saísses da madre, eu te consagrei, te separei, profeta às nações. Então vemos que o propósito de Deus para a nossa vida vem antes de sermos formados no ventre materno. O propósito de Deus, a consagração, vem desde antes do nosso nascimento. Então fomos criados para um plano, para um propósito. Deus não criou um plano para você, um propósito para você. É ao contrário, fomos criados para realizar o propósito que já havia no coração de Deus. Por isso não seremos realizados enquanto não descobrirmos o motivo do nosso nascimento. Então esse chamado, esse propósito, vem desde o ventre, desde antes do ventre materno. Lá em Gálatas, no capítulo 1, verso 15, é o nosso último texto falando sobre esse assunto. Gálatas, capítulo 1, no verso 15, Paulo também já havia falado a respeito disso. Está escrito aqui, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu pregasse aos gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue. Então, Paulo está reforçando o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto. Paulo está dizendo que antes, ao que o separou, antes do seu nascimento e o chamou pela sua graça. Então, antes do nascimento de Paulo, ele já havia sido chamado pela graça de Deus. Ele já havia sido separado por Deus para pregação, para propagação da mensagem aos gentios. Então vemos que o chamado é antes do ventre materno.
Não só no ventre materno, mas é antes do ventre materno. Fomos criados para realizarmos o plano de Deus. Então não precisamos andar por aí com crises existenciais. Podemos encontrar o plano de Deus para a nossa vida. Volto a mencionar, volto a destacar o que eu tenho dito durante todo o ensino aqui. Você só será plenamente realizado dentro da vontade de Deus.